Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Bora trazer as novidades do maior de todos para vocês e, finalmente, uma postura muito boa da diretoria do Fluminense, tá? Gostei de como se comportou, eu espero mais disso aí mesmo. Mas, ó, já te conto tudo, não se esqueça dele. Arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei. E galera, falta pouco, hein? Estamos com quase 100 mil inscritos. Preciso da sua ajuda, preciso que você nos ajude aí. Então, por favor, clique no gostei, se inscreve, compartilhe esse vídeo. É muito importante, tá bom? Ative o sininho também. Que se o sininho não tiver ativado, meu amigo, hoje em dia a gente não acaba recebendo nada. Essa é a grande verdade. Mas vamos lá, pessoal. Trazendo algumas informações, primeiro eu queria trazer uma do amigo Gabriel Amaral, lá do Raiz Tricolor, que Gabriel Fuentes, né, vem recebendo sondagens, tanto de clubes da Série A como clubes da Série B. Mas a prioridade do jogador é ficar no Brasil e ele segue aguardando ali uma proposta interessante. Só que o que pega é que o Gabriel Fuentes está muito claro que ele não faz parte dos planos do Zubeldia, né? Porque o Fluminense tinha o René e contratou ali o Arana, né? Então a gente vai ter essa briga aí na lateral esquerda, uma briga boa, né? De René com Arana. Eu particularmente acho que o Arana é muito mais jogador do que o René, mas o René é um bom reserva. Com isso, sobraria para o Fuentes o quê? Uma terceira vaga na lateral esquerda? Não faz sentido você preencher hoje vaga de estrangeiro para ter um rapaz de terceira opção, tá? Então, muito por causa disso, eu acredito que Zubeldia tenha ali liberado o Fuentes para procurar um outro clube, tá? Então, a gente tem essa redução de estrangeiros na Série A, tá? Que é um tema muito importante, cada ano vai diminuindo um, né? Então, assim, não tem para que você ter um estrangeiro que seja o terceiro reserva, né? Eu acredito que daqui a alguns anos, com essa diminuição, né? Eles querem o quê? Número 7, número 6, sei lá, 8, é por aí, né? Mas assim, essa diminuição acontecer, todos os clubes brasileiros vão ter que se adaptar e os estrangeiros que tiver no elenco certamente serão estrangeiros de ótimo nível, né? Porque não dá mais para trazer um estrangeiro para compor elenco, porque será limitado, tá? Vai ter sim essa redução de estrangeiros na Série A. Eu queria até comentar sobre isso, porque é o que eu falei. Se vai ter essa redução, a gente não tem como ter o Fuentes gastando, entre aspas, uma vaga, né, de estrangeiro para ele ser terceiro reserva, zero sentido, né? E assim como ele, a gente vai ter essa questão aí. Deixa eu falar um negócio com vocês. Essa informação que saiu aqui lá em dezembro, a gente vai entender, ó. CBF bate o martelo sobre limite de estrangeiros. Vamos dar uma olhada. CBF decidiu que o limite é de 9 estrangeiros por time na Série A do Brasileirão 2026, mas o debate sobre a redução será aprofundado com clubes ao longo do próximo ano. A decisão foi tomada na quinta-feira. Isso aqui foi em dezembro, durante o conselho. O limite de atletas estrangeiros foi aumentado gradativamente no Brasileirão nos últimos anos, até 2023. Cada clube podia colocar até 5 atletas de fora do país em campo nos jogos da Série A. Naquele ano, os clubes aprovaram um aumento de 7 para 2024 e o número depois foi aumentado para 9 em 2025, né? Havia uma expectativa de uma redução fosse aprovada para o Brasileirão no próximo ano, mas os clubes decidiram manter a mesma regra por pelo menos mais uma temporada. Então o que está acontecendo? Existe sim essa possibilidade de redução novamente. Atualmente, você pode ter 9 jogadores jogando mesmo no teu time titular. Tu pode ter 9, né? Mas não pode passar disso, né? Então, assim, o Fluminense tem mais. O Fluminense eu acho que é um dos times que mais tem. O Fluminense tem o quê? Tem 13 estrangeiros? Eu não vou lembrar todos de cabeça. Então, assim, se isso for verdade, a tendência é que no próximo ano, 27, a gente já caia para 8, depois 7, 6, deve ficar ali na casa dos 5 de novo. Ou 6, né? Então, assim, o Fluminense já tem que se preparar para esse baque. Porque, pensa, a gente tem o quê? 13 jogadores? A gente tem mais de 10, isso é. Tem mais de 10 jogadores estrangeiros, né? Então, assim, o Fluminense já tem que começar essa redução.
porque não faz sentido, tá bom? E eu vou te falar, se isso for confirmado, certamente a gente vai ter o Fluminense só com jogador bom estrangeiro brabo, porque não tem pra que trazer um reserva estrangeiro, né? Vai ter que ser jogadores ali brasileiros, tá bom? Então é isso. Eu acho que até por isso o Fluminense também já tá resolvendo a questão de La Vega, se Lescano. Lescano também eu acho que é outro que vai acabar rodando. De verdade, pelo que a gente ouve aí, sei lá. Então o Fluminense já começa ali, querendo ou não, uma reformulação. Galera, a saída confirmada é do Keno, tá? Você pode ter visto aí já. Mas Fluminense acertou a liberação, o atacante Keno para o Curitiba, sem custos. O atacante assinou com o time paranaense até o fim de 2026. Tem um vídeo muito engraçado. Não, engraçado não é a palavra. Mas que mostra o Keno conversando com o Paulo Angione. Na apresentação do Savarino, lá na Flu TV, tem o Savarino chegando no CT, ele cumprimenta o diretor-geral Mário Bittencourt, né? Aí ele vai indo e tal. Aí tem uma hora que ele vai cumprimentar o Angione. Quem tá na sala com o Angione? O próprio Keno. Muito provavelmente discutindo essas situações aí de saída, tá? Então, até o Keno cumprimentou ele e tal. Se eu não me engano, eles jogaram juntos no Atlético, foi isso? Acho que sim, mas não tô lembrado agora. E é o que a gente já tinha comentado com vocês, né? Uma informação do canal Hora do Flu lá no ano passado ainda, que Keno não faria parte dos planos, né? Então é óbvio que o Fluminense estaria disposto a rescindir o contrato de forma amigável, né? Que é o que aconteceu, né? O Fluminense vai liberar o Keno aí sem custos. Eu acho que isso aqui não me incomoda. Acho que, querendo ou não, é bom pra todo mundo. É bom pro Keno que vai conseguir jogar no Coritiba. Aqui ele ia perder espaço. É bom pro Fluminense que alivia ali a folha salarial, né? Então, eu acho que é isso aí mesmo. Não tem pra quê. E eu acho que outros jogadores também, se eu sou o Fluminense, eu faria a mesma coisa. Otávio, Everaldo, jogadores assim que... Até o Lima, eu ficaria de boa. Negociar o Lima. Sabe? Pra você dar uma respirada, né? No time, dar uma reformulada. Então é isso, gente. O Keno aí não joga mais pelo Fluminense, está realmente de saída. Mais uma vez agradecer tudo que o Keno fez com a camisa do Fluminense. Ele foi pago para isso, claro que foi, mas foi muito importante para nossa história, ainda mais na edição de 2023, né? Mandando muito bem, jogando muito, dando muita assistência e tal. Então, parabéns aí para ele, que ele seja muito feliz. Agora, talvez você esteja assim falando... Thiago botando coisa boa da diretoria? Tem alguma coisa aí, cara. Tem não. É que eu falo pra vocês, o canal Hora do Flu, ele não é um canal que... A gente é um canal muito equilibrado, sempre foi assim, né? Quem acompanha a gente há muito tempo já conseguiu se ligar que a gente é um canal que quando tem que criticar alguma coisa, vai criticar. Quando tem que elogiar, vai elogiar. Aqui não tem nenhuma guerra contra ninguém, né? Mas a diretoria do Fluminense teve uma postura que finalmente, cara, finalmente é uma postura que eu espero. O César Merlo, né, trouxe que a diretoria do Fluminense foi taxativa na recusa da proposta do Boca Juniors. Olha isso aqui. Encerrou qualquer possibilidade de negociar o Kevin Serna, tá bom? O clube comunicou que não pretende vendê-lo, mesmo se melhorarem a oferta. Eu, sinceramente, é essa postura que eu espero da diretoria do Fluminense quando se trata de um jogador que entrega números. Eu sei que tem gente que brinca, o Serna se atrapalha com a bola, o Serna cai sozinho, mas pega os números do Serna. Pega o que ele entrega. Ele entrega muito, gente. Ele entrega muito. E o último jogo... Foi um jogo perfeito pra gente ver isso, né? O quanto que ele ainda é um dos melhores atacantes que a gente tem. Então não faz o menor sentido. E quando você tem um jogador que entrega números e é seu, você tem que se comportar assim, Fluminense. Não vou negociar. Não quero negociar. Sabe por quê? Porque quando a gente vai procurar e vai ir atrás de jogadores bons de outras equipes, sempre o que a gente encontra é porta fechada. Não vê o caso do Nino? E o Zenit já tá fazendo a gente de otário, não é desde hoje, não. Toda hora, no meio do ano passado, e aí? Não, no começo do ano, a gente volta que a gente conversa. Aí voltou no começo do ano. Não, no meio do ano, pode voltar. Mano, e assim vai ser até o Nino cumprir o seu contrato. Sabe? Eu não acho que dá pra confiar em Zenit. Mas o Zenit tá errado? Não. Eu fico nervoso com o Zenit porque eu queria o Nino aqui. Mas se a gente parar pra pensar, é a postura que eu quero do Fluminense. Chega, gente, de ser fácil de tirar jogadores daqui.
Poxa, e esse caso do Serna foi excelente para mostrar isso. De tipo assim, o Serna tem contrato. O Serna é jogador do Fluminense. O Serna está nos planos de Zubeldia e o Serna vai ficar, pô. Não importa. Ah, mas o empresário quer que o Serna saia. Meu amigo, o empresário que lute. A gente tem que segurar os nossos principais jogadores. Agora, postura muito boa, só que precisa de uma valorização ao Kevin Serna também, tá? Precisamos valorizar o jogador. Ah, ele tem contrato até 27, não é isso? Não, mas precisamos renovar o contrato do jogador. O mouse parou de funcionar. Pelo amor de Deus, gente. Ó, então assim, vamos supor aqui. Kevin Serna, tá? Deixa eu consertar esse mouse maldito aqui rapidinho. Vontade de... Olha só. Kevin Serna. Isso aí, acertei. Contrato até o fim de 27, né? Aí o que acontece aqui? Contrato até o fim de 27, você pode ver aqui no canto. Pô, Thiago, mas ainda tem contrato até o final do ano que vem. Mas o jogador tá valorizado. O jogador tá entregando números. O jogador fez um ótimo 2025. Tem que valorizar. Aí, eis que vem a outra a outra notícia. Que veio lá de fora também, né? Pô, impressionante. Os caras conseguem informação lá de fora e a gente, quando procura o Fluminense, nunca tem nada, nunca sabe de nada. Impressionante. Mas olha só. Além da recusa, Boca Juniors, o Fluminense prometeu uma melhoria salarial ao Kevin Serna. Isso aqui é valorizar o ativo. Isso aqui é valorizar. Então, a diretoria do Fluminense acertou 2 vezes aqui. Falta fazer o hat-trick, que é renovar o contrato dele lá para 2028. Pra pelo menos 2028. Porque é um jogador que, gente, independente do que o Kevin Serna esteja, ou no time titular, ou no banco de reservas, quando ele entra, ele ajuda muito. Então a gente não tem que negociar jogadores que estão nos ajudando. A gente tem que negociar jogadores que estão nos atrapalhando. E digo mais. O ano já foi horrível com o Kevin Serna entregando os números que ele entregou. Tu imagina sem o Kevin Serna. O ataque do Fluminense é Everaldo e Canóbio. Então, assim, o Serna, querendo ou não, carregou muito desse ataque do Fluminense no ano passado. Então a gente precisa ter essa situação. Gostei da postura da diretoria do Fluminense. Mandou muito bem. Tá certinho. Vocês estão me ouvindo? Então, assim, Ih, acho que deu ruim. Oh, meu Deus, ajuda, Senhor. Assim, gente, Então é isso. Não tem muito o que falar, não. Parabéns. Um beijo no seu coração. Esse áudio deve estar horrível. Fiquem todos bem. Pelo amor de Deus, eu não sei. Desculpa, gente. Desculpa. O áudio tá horrível, né? Valeu.